Bom dia. O arco Granola se iniciou gerando muita expectativa, pois traria o assunto dos ataques dos Saiyajins que trabalhavam pro Freeza à tona. Do começo até um certo momento, apesar de algumas ressalvas aqui e ali, o arco vinha me agradando bastante. Agora eu só quero que ele acabe logo. Pra mim, o arco está terrível. E não é porque o Vegeta desmaiou ou levou um soco que o arco está ruim. Fanboy de Vegeta é chato pra caramba, concordo. Mas então, qual o motivo do arco estar tão ruim, tão maçante? Chega mais, te sente, vamos conversar sobre tudo isso. Primeiro, o Akira não esconde que a inspiração para esse arco vem de Naruto. Ah, não vem não compare Dragon Ball Super com Naruto, seu lixo. Enfim, Granola claramente é uma mistura de Neji Hyuga com Sasuke Uchiha. Isso não fica claro apenas pelo poder de seus olhos, mas também pelo seu estilo de luta. Granola consegue enxergar os pontos vitais de seus inimigos, assim como Neji tem um cego desejo de vingança que o corrompe, assim como Sasuke. A utilização dos flashbacks também não é algo que Dragon Ball costuma fazer, mas beleza, dizer que se inspirou em Naruto por fazer flashback é exagero. Mas tem mais. O principal vilão do arco é Elec, o líder da organização Hitar. Ele é bem inteligente e manipulador. Isso dá um bom vilão. Seu irmão mais novo é Gaiz, o mais poderoso dos seus irmãos. Elec já deixou claro que não se importa nem um pouco com seu irmão. Ele é apenas uma ferramenta, uma arma. O fato de Elec sempre carregar uma arma que parece ser bem diferente das comuns, e o fato de Gaiz lutar utilizando diferentes armas e ferramentas, pode ser algo pensado até mesmo para simbolizar isso. Gaiz quer manejar e controlar algo, como seu irmão faz com ele, mesmo sem perceber algo nesse sentido, uma ferramenta utilizando ferramentas. Então, percebemos mais uma inspiração de Naruto. Gaiz é pra Elec, o que Haku é pra Zabuzamomoshi, o demônio do gás oculto. Eu quis fazer logo de cara esses paralelos porque vou utilizar eles mais pra frente. Vamos ao início do arco. Ele começa bem devagar. Conhecemos o personagem que dá nome ao arco, seu trauma, a organização Hitar, e vemos o início do treinamento de Goku e Vegeta. O começo lento, ao meu ver, é bom, a história flui muito bem. Granola de cara já me conquistou e facilmente o aceitei como protagonista. Acompanhar a jornada desse personagem durante a leitura foi agradável. O problema começa a aparecer nos próximos capítulos. Dragon Ball Super trabalha com uma virada narrativa por capítulo, aquelas coisinhas que mudam o rumo da história. Para ficar mais fácil de compreender, vou usar uma luta como exemplo: Goku versus João. O capítulo inteiro a luta está sendo dominada pelo Goku, mas no final do capítulo, bufo, João virou o jogo, agora ele está por cima. Essa fórmula nas lutas inclusive foi utilizada a exaustão na luta final contra o Moro, chegava até a ser previsível e, por falta de uma palavra mais elegante, previsibilidade nem sempre é sinônimo de ruim, é melhor que não seja, mas o arco Moro foi bom até o final, pelo menos eu achei. O pior é que essa formulinha continuou a ser utilizada no arco Granola, e o mais triste é que continua sendo utilizadas nas lutas. Nossa, esse capítulo terminou com Granola acima de Gás. O que será que vai acontecer? Será que Granola vai ganhar? Não, é óbvio que no final do próximo o Gás vai estar por cima, porque é formulaico, é uma fórmula. Um virou nesse jogo, o outro vai virar no outro, sacou? Essa fórmula destrói as lutas, mas a gente chega lá. Ainda estamos no comecinho, calma, Subsolo. As viradas narrativas por capítulo também aconteciam no mangá desenhado pelo Akira. O problema é que o Super tem quase 50 páginas por capítulo, enquanto o desenhado pelo Akira tinha lançamento semanal, 14 a 20 páginas por capítulo. Você pode falar muita coisa sobre o texto do Akira, dizer que Dragon Ball é cheio de furo e não sei o que, mas no ritmo, o que considero a coisa mais importante ao se contar uma história, o cara era mestre. Ler Dragon Ball, o desenhado pelo Akira, simplesmente não cansa. Além de que as viradas nas lutas não eram dessas como eu falei, os combates realmente tomavam rumos bem surpreendentes. Dá uma olhada no vídeo que eu falei sobre a primeira vez do Goku vs Vegeta, eu comento sobre isso. Os capítulos depois do primeiro, do arco Granola, começam a incomodar porque são enormes, e não só na quantidade de páginas, mas na quantidade de quadros também. É muita coisa pra quase nada. 50 páginas pra uma viradinha na história é podre, mas tudo bem. Eu sempre deixava essa ressalva, mas ainda assim tava curtindo demais o arco, até que chegamos nas lutas. Aí o arco saltou muito de qualidade, pra cima. Goku e Vegeta chegam no planeta e Granola se mostra super estrategista. Ele ataca os pontos vitais, então estávamos naquela, pegou, morreu.
pegou, morreu. A coreografia da luta do Goku contra o Granola é muito boa, eles utilizam muito o cenário e esse foi um dos meus principais elogios. Mas claro, apesar da luta ter sido muito boa, já víamos ali um baita desperdício. Primeiro, isso tá muito errado, as lutas não causam a destruição que deveria. É dito que é a luta entre os guerreiros mais poderosos do universo, mas eu acho que é mentira. Não parece ser. Em questão de magnitude, não é mesmo. E o outro problema, esse é o pior de todos pra mim, e é um problema na história toda de Dragon Ball Super, não só na saga Granola, foi um baita problema no arco Moro também. Apesar da coreografia de luta interessante e bonita em Goku vs Granola, faltou criatividade na utilização das habilidades. Granola tem seu estilo de luta particular, ele é um cara que precisa de apenas um golpe para terminar a luta, isso é ouro. Olha o quão tensa a luta poderia ter sido se essa habilidade fosse trabalhada com criatividade, mas aí o Toyotaro decide colocar o Granola pra ir no soco e só utilizar a dedada quando convém. Vamos de exemplo. Em Jujutsu Kaisen temos um vilão chamado Mahito. Qual é a dele? O cara pode transfigurar as pessoas apenas tocando nelas. Como assim? Ele encosta na cabeça da pessoa, faz a cabeça explodir, por exemplo. Todas as lutas com ele é um negócio tenso. Se ele encosta o dedo, acabou. Se ele encostar o dedo no seu personagem favorito, ele já era. Aí os adversários têm que evitar serem tocados. As lutas de Jujutsu são um negócio impressionante. Aquilo lá é luta criativa. O engraçado é que esse Mahito apanha, mas não se abala. Não quero dar spoiler, mas esse desgraçado mostra que veio. Se o Toyotaro investisse em uma luta assim, ao invés de só trocação de soco e poderzinho, o negócio ia subir muito de nível. Tá aí. Desperdício. Contra o Vegeta foi a mesma coisa. Granola foi no soco, só deu a dedada quando o roteiro quis. A sensação que dá é que o Granola poderia ter vencido todas as lutas com facilidade se usasse caçando os pontos vitais com os dedos. A impressão que dá é que o Toyotaro não sabe como trabalhar essas habilidades, fica perdido. Por falar nisso, a nova do Vegeta é muito interessante e muito boa. Ainda não foi utilizada como poderia também, mas nesse caso eu imagino que seja realmente proposital. Ela chegou agora, tá sendo trabalhada e assim como o Goku tá tendo uma certa evolução de seu instinto superior, Vegeta deverá ter uma evolução do seu Ultra Ego. Depois disso, tivemos um flashback, muito bom por sinal. Até esse momento a saga estava muito boa. Esse negócio de flashback é um negócio complicado porque, se liga só, você está vendo uma história e de repente corta pra mostrar um negócio que aconteceu lá atrás, dá uma sensação de travada na história. Então os autores, pelo menos os espertos, têm que encontrar uma maneira de fazer uma espécie de transição para que não dê essa sensação. Pera aí, parou a história? Você está travando a minha história? Eu quero ver a minha história. Aqui eu acho que o flashback foi colocado no lugar certo, porque já tinha acontecido um bocado de luta. Já estava cansativo no bom sentido. Como assim no bom sentido? No final da luta contra Vegeta, tava todo mundo desgastado, exausto, e a gente acompanhou esse processo e cansamos junto com os personagens. Foram vários capítulos de luta sem parar, e no momento do respiro vem uma historinha do Bardock perfeito. Mas esse cansaço aí que eu falei também é perigoso. Se você passar do ponto, simplesmente para de se importar e torce pra que acabe logo, é o que tá acontecendo agora. Depois desse flashback foi que o negócio desandou, porque o Gás apareceu. Gás tem um visual irado, habilidades iradas, presença, um olhar frio e calculista, e não fica soltando aqueles sorrisos típicos de vilões que eu odeio tanto. Então, como esse personagem pode ser tão ruim? Gás é um péssimo vilão. O único momento bom dele foi o de comédia lá com o Goku. Aí você retruca, mas ele é só uma ferramenta. Você não espera um bom personagem de uma ferramenta. O verdadeiro vilão é o Elec. E eu tô falando isso porque foi realmente um comentário que soltaram em algum vídeo que eu falei que o Gás era chatão. A minha resposta é, fala isso pro Haku, o personagem que claramente inspirou ele. Mas eu tava refletindo, como que pode? Como esse cara pode ser tão desinteressante? Porque sempre que a luta é contra ele, eu acho uma bosta. Talvez eu tenha encontrado a resposta. É porque as lutas dele são ridículas. A forma como ele usa os seus poderes são mais ridículas ainda. Ele tem uma presença imponente, mas é só isso, para por aí. Lutando ele é muito patético. Ele usa várias ferramentas, mas convenientemente só acerta quando não é um objeto cortante. Ele fica enrolando, não acerta nada. Quem acompanha o canal sabe que eu curto escrever stories, tô criando uns fanmangás de Dragon Ball e eu tô criando algumas regras pra mim mesmo, e uma delas é, se o personagem usa espada, o inimigo vai ter que sair mutilado ou cortado no mínimo. Tô usando isso no Dragon Ball SG, que eu tô fazendo com o piloto, o primeiro capítulo já foi ao ar inclusive. Um dos vilões é o Janemba, que olha só, parei pra pensar agora, assim como o Gás é uma ferramenta e assim como o Gás cria armas. Sim, eu mudei o conceito e as habilidades do Janemba, aproveitei só o visual.
Parece cópia, mas quem é antigo no canal sabe que essa história começou a ser escrita desde a saga Moro, porque eu já tentei trazer aqui com alguns outros artistas. Enfim, Janemba cria uma espada e ninguém vai sair de uma luta contra ele inteiro, jamais. O Gás nunca faz bosta nenhuma com essas ferramentas que ele cria. O Gás nunca fazer bosta nenhuma com essas ferramentas que ele cria é horrível. A habilidade é só uma metáfora barata. Ah, o Gás é uma ferramenta de seu irmão e ele luta criando ferramentas. Lindo, brilhante, parabéns. Agora mostra ele fazendo alguma coisa com essas ferramentas. É mais uma habilidade irada jogada no lixo. A luta dele contra o Granola pode se resumir a essa última frase: habilidades iradas jogadas no lixo. Granola poderia ter acabado com ele se utilizasse sua técnica como poderia. O pior é que o Granola despertou o outro olho contra o Vegeta, mas que diferença fez? Caramba, bicho, não mudou nada, fizeram isso pra quê? Só porque a cena é legal. Em Naruto, quando o Sasuke evolui seu Sharingan, ele ganha novas habilidades. Beleza que no final da luta, finalmente, o Gás mostrou uma certa brabeza, furando os olhos do Granola e quebrando suas mãos. Muito poético. Depois teve uma luta contra o Goku que foi boa, não pela luta em si, mas pela comédia. Foi bem legal, só que ainda ficava a sensação de que o Gás estava enrolando. Sabe quando tem um vilão que pode finalizar o inimigo logo, mas ele não finaliza só porque o roteiro não quer? O cara levou o Goku pra passear de trem, bicho. No anime, eu acho que essa cena vai ficar bem da hora. Ou horrível, se a animação for ruim. Depois, mais flashback. E entramos novamente naquele papo do Goku saber quem ele realmente é. E o negócio do Vegeta carregar a culpa pelas atrocidades passadas dos Saiyajins. Que papo é esse? Desde o início eu achei isso estranho. Nunca havia sido estabelecido que o Vegeta sentia culpa pelo que os outros fizeram. Pelo que ele fez sim, mas carregar a culpa dos outros? Que papo é esse? Isso foi jogado no início do arco. Aleatoriamente, nunca foi falado sobre isso, e o Goku se entender e se aceitar como um Saiyajin já aconteceu na saga Frieza. E aí temos a pior luta do arco, Goku e Vegeta contra Gás. Era pra ser a melhor, mas não é a pior! E é triste ver como os caras não estão sabendo utilizar o instinto superior do Goku. Nesses combates de herói contra vilão, geralmente temos o herói apanhando até que consegue se superar e blá blá blá. Mas agora, com o Goku tendo uma habilidade que o faz se esquivar quase que automaticamente dos golpes, era pro negócio ser invertido. Goku é mais fraco que o Gás. Ponto. Mesmo assim, era pro Goku estar dando trabalho, porque o instinto superior é uma habilidade muito chata pro inimigo. Sabe o exemplo do Marrito que eu mencionei anteriormente? O tanto que esse cara apanha não tá escrito, mas ele não perde sua imponência, ele continua assustador, porque ele não é derrotado. Isso assusta. Contra o Goku, o instinto superior, o Gás, mesmo sendo mais forte, que deveria estar penando e pensando em maneiras de conseguir atingir o Saiyajin. Mas na luta, Goku desviava de forma desengonçada. No geral, nem parecia que ele estava com o instinto superior ativado. A impressão que eu tenho é que se arrependeram de terem criado essa habilidade, porque talvez ela deixe as lutas menos emocionantes, não sei. E agora inventaram do Goku usar o presságio com as emoções, onde ele basicamente luta de forma selvagem, o que é mais legal realmente, e nem desvia dos golpes. Ué, não é mais o instinto superior? Eu tô confuso, porque isso é totalmente o contrário do que é o instinto superior. Resumindo, eu acho que eles não sabem pra onde querem levar a obra. E eu tenho a impressão de que o Toyotaro não sabe utilizar as habilidades dos guerreiros durante a luta. E eu espero que eu quebre a cara e me surpreenda nos próximos capítulos.